na calma, tá vendo? Vamos lá, Walter. É possível perder a salvação? Esse é o tema. Pode começar a sua explanação. Uma vez eu estava participando de uma aula ao vivo. Naquela época não tinha online, né? Ao vivo, do Dr. Russell Shedd, de saudosa memória. E alguém levantou para ele e perguntou assim, pastor, é possível uma pessoa perder a salvação? Daí eu ouvi isso ao vivo, hein? Ele falou assim, depende o Deus que te salvou. O Deus que me salvou não permite que eu perca a salvação. Então, a resposta é essa. Depende em quem você está confiando. Se você confia em você, a sua salvação é frágil, então, cada dia você está numa situação diferente. Agora, como nós somos salvos por Cristo, e nós somos salvos unicamente por Ele, e nós não participamos ativamente em nada da nossa salvação, nós somos propriedade dEle, então nada que eu faça, nada que eu deixe de fazer, vai fazer com que eu não seja salvo, porque a salvação é uma obra essencialmente e exclusivamente de Cristo. O Evangelho significa boas novas. Então só é Evangelho se eu dormir nessa certeza de que a minha salvação está depositada em Cristo. Porque se eu olhar para mim, eu me sentirei inseguro e não seria uma boa nova se a minha salvação dependesse de mim. Agora, como a minha salvação tem o selo do Espírito Santo, então eu posso dormir sossegado e eu quero passar essa boa notícia para você. Olhe somente para Cristo, não para você. Maravilha. Pastor Kaique, e aí eu vou fazer a mesma pergunta para a gente começar. É possível perder a salvação? Maravilha. Eu acredito que é possível perder a salvação por pelo menos 5 boas razões que eu vou falar aqui rapidamente e ao longo do debate a gente discorre sobre isso. O primeiro motivo é porque a Bíblia nunca condiciona a salvação a um único ato de fé passado, mas sim a um crer contínuo. Por quê? Porque a fé salvadora é perseverante. A mesma graça que pode ser resistida antes da conversão continua sendo resistível após a conversão. O segundo motivo é porque há textos explícitos que mostram a possibilidade da apostasia, como, por exemplo, Hebreus 6, 4-6, Hebreus 10, 26. Paulo diz isso também em 1 Coríntios 9, 27. A terceira razão é porque as advertências bíblicas só fazem sentido se houver real possibilidade de apostasia. Se as advertências não compõem uma realidade, logo elas não deveriam ser consideradas e, portanto, seriam dispensáveis. Esse é o terceiro motivo. O quarto é porque há exemplos claros nas Escrituras de pessoas que um dia estiveram na fé, mas que possivelmente perderam a sua salvação, possivelmente caíram da graça. Himeneu, Alexandre, Fileto, Demas e também o próprio Judas, conforme mostrarei ao longo do debate. E por fim, o quinto e último motivo é porque essa sempre foi a posição majoritária da igreja primitiva entre os pais apostólicos, gregos, latinos e até mesmo entre o Agostinho jovem, tá certo? Então, é sim possível, evidentemente não é algo que ocorre de maneira corriqueira, ninguém acorda salvo, perde a salvação e recupera, é algo difícil de ocorrer, todavia não é impossível, por essas 5 razões pelo menos que nós abordaremos ao longo do debate. Ok, Walter, você tem 5 aí para você escolher uma para você trabalhar, ele deu 5 para você escolher qual que você quer então, trabalhar. Primeiro que a gente começou concordando, eu concordo com aquilo que ele falou. A fé não é um ato que você tem uma vez e a partir daquele momento a sua fé é deixada de lado, não. A verdadeira fé, ela vai persistir durante toda a vida da pessoa que é salva. Não é que a pessoa tem um ato de fé, um ato de arrependimento e aquele ato vai servir para a vida dela inteira. Não. O verdadeiro salvo, o verdadeiro chamado, o verdadeiro filho de Deus, ele, uma vez que ele vai ter fé, ele vai permanecer na fé até o final da sua caminhada. Aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela vai viver num estado de arrependimento constante. Então, nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque nós praticamos até pecados que a gente não reconhece, pecados ocultos, pecados que nós não conseguimos identificar. Então, nisso eu concordo com o Kaique, que a fé não é apenas um ato que você tem fé e ele é estanque, o arrependimento também não, é para toda a vida. E todos os textos que aparentemente
falam a respeito de perda de salvação, na realidade eles não estão falando de perda de salvação. Eles estão falando de apostasia, de pessoas que eram professos, pessoas que diziam crer em Cristo, mas que em um determinado momento eles abandonaram. Então, em nenhum desses textos está se referindo a pessoas que realmente foram salvas, mas eles eram falsos profetas, falsos professos, que professavam a fé, mas em um determinado momento eles pararam, provando que eles não pertenciam a Cristo e que eles não eram salvos. Ok, pastor Kaique. O pastor Walter disse que, na verdade, nós concordamos quanto à questão da perseverança, mas não é verdade. Porque no calvinismo, eles rejeitam a ideia da sinergia, né, da perseverança condicional. É como se o próprio Deus perseverasse por mim, anulando ali a minha responsabilidade. E aí, no segundo momento, o Walter cita alguns... Ele diz que os textos, né, que falam de uma suposta apostasia, é uma apostasia no sentido apenas não de uma conversão autêntica, mas que a pessoa foi apenas professa, não é verdade? E aí eu gostaria de fazer menção de um texto bíblico que mostra, aqui, por favor, se você puder acompanhar aí, Walter, para nós analisarmos o texto. Acho que é interessante o debate ele girar em torno dos textos bíblicos. E o texto em questão é 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20, que fala de Himeneu e Fileto. Então, por gentileza, se você acompanhar aí comigo, sim, pode ir. Vai perceber o seguinte. Paulo vai dizer assim: Timóteo, tome cuidado. O que nós temos, em primeiro lugar, é uma clara advertência. Timóteo, tome cuidado. Este mandamento te dou, segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Timóteo, conserva a fé e a boa consciência. Toma cuidado, persevera. A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Walter, só naufraga quem esteve no barco. Verso 20. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E aqui eu gostaria de destacar pelo menos 3 características que evidenciam que Himeneu e Alexandre, de fato, estiveram na fé. Primeiro, porque eles não eram descrentes ou opositores. O texto revela que eles estavam na fé. E estar na fé significa que se trata de alguém verdadeiramente convertido. E por isso eles naufragaram. O segundo momento que o texto vai revelar para nós é que eles se desviaram da verdade. Walter, se eles se desviaram da verdade, implica que um dia eles estiveram nela. E aí, Paulo ainda diz a Timóteo que eles foram entregues a Satanás. E nós bem sabemos, conforme 1 Coríntios 5,5, que ser entregue a Satanás se trata de um ato de disciplina severo aplicado não na vida de incrédulos, mas de crentes que pertencem a uma comunidade. Não bastasse isso, eu perguntaria a você: por que Paulo advertiria Timóteo sobre a necessidade de manter a fé e até mesmo usaria 2 exemplos negativos de pessoas que rejeitaram a fé se a rejeição não fosse efetivamente possível? Ou seja, Paulo está falando de uma hipótese, de algo que não pode vir a ocorrer, não faz o menor sentido. E uma outra questão a respeito desse texto, Walter, por que Paulo emprega a metáfora do naufrágio na fé se Himeneu e Alexandre nunca estiveram a bordo do barco da fé? Okay. Sim, por favor, essas 2 questões. Essas questões aí, elas são testemunhos externos, exteriores, de alguém que professava, caminhava junto com os demais discípulos e em um determinado momento elas abandonam a fé. É aquilo que eu já falei e repito. Não tem nenhum problema nesse texto. Ser entregue a Satanás. Deixa ele concluir. Então. Está falando de algo, de um testemunho exterior, que nós, que temos vivência na igreja, nós acompanhamos sempre isso. Pessoas que em determinado momento, elas caminham na fé e de repente parece que elas estão conosco, nós testemunhamos isso, nós batizamos, há inclusive pregadores, obreiros, que em determinado momento eles abandonam a fé, e Jesus vai falar a respeito desses daí. Nunca vos conheci. Então, esses provavelmente fazem parte daqueles que Cristo um dia irão falar: olha, vocês estavam juntos, vocês professaram o meu nome, mas eu nunca vos conheci. Porque é o seguinte, para eu admitir essa sua interpretação, sim, eu preciso admitir que Jesus era um mentiroso
ou ele era impotente para cumprir aquilo que ele prometeu. Em João, capítulo 10, Jesus fala assim, versículo 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Depois, lá no 26, ele vai falar assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Daí Jesus fala assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, esses que pereceram não são aqueles que pertencem às ovelhas de Jesus. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nem a própria pessoa. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho 2 netinhos pequenos, e às vezes eles vão lá no escritório e eu levo eles para tomar sorvete. O Thomas e a Maria, que a gente chama de mamá. Vamos lá com o vovô tomar sorvete? Eu falo, vamos. Daí, nós precisamos atravessar uma avenida muito movimentada. Quando nós vamos atravessar a avenida, não são eles que seguram na minha mão. Sou eu que seguro na mão deles. E mesmo que eles fazem força para fugir da minha mão, eu não deixo, porque eles são meus netos. E assim Cristo faz conosco. É Ele quem segura a nossa mão. Então aquele cântico lá, segura na mão de Deus, é uma liberdade poética, porque na realidade é Deus que segura a nossa mão, porque o nosso desejo material, o nosso desejo sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo, é fugirmos da presença dEle. Mas quando nós pertencemos a Ele, Ele nos segura pela mão e não deixa nos escapar. Então, esses daí eram falsos professos. Certo. Antes de comentar o texto de João 10, que é um dos mais utilizados pelos nossos irmãos calvinistas no que tange a perseverança incondicional, permita-me apenas comentar aqui 1 Timóteo 18 a 20, que é o texto que, com todo respeito, você deu uma resposta muito simplória, né? Não trabalhando ali os aspectos que eu levantei. O evangelho é simples, até uma criança entende, né? Deixa eu só concluir, Walter, por gentileza. A situação ali do entregar a Satanás, eu fiz menção de 1 Coríntios 5,5, que é uma disciplina a alguém que pertence à comunidade e não a incrédulos. Você simplesmente ignorou, mas tudo bem. Gostaria de citar rapidamente aqui um comentarista, o Champlin. Ele disse assim, pode notar que a fé é considerada aqui, se referindo a esse texto, o barco no qual o crente viaja. Paulo emprega aqui uma metáfora náutica. E a boa consciência é aquela atitude íntima que preserva esse barco em boas condições de navegabilidade. Uma vez que o crente abuse dessa proteção, porém, a fé não tarda a ceder ante as forças do mal e começa a ser destruída. E então o barco naufraga e o que nele navega perece. Ou seja, 1 Timóteo 1, 18 a 20, ensina tanto a necessidade de manter a fé, quanto a possibilidade de rejeitá-las. Esses dois elementos vistos em conjunto apontam claramente para a possibilidade da perda da salvação. Esse primeiro texto que nós trabalhamos. Agora, o texto que geralmente os calvinistas usam, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna. Tem um detalhe aqui no grego que muitas vezes os irmãos calvinistas acabam rejeitando. E qual que é o detalhe, Kaique? O detalhe é que esses verbos aqui, eles estão no tempo presente e, portanto, revelam a natureza condicional. O teólogo Dale Moody, ao comentar o tempo verbal do presente no grego, diz o seguinte: João 10, 28 é frequentemente usado como um manto de proteção por aqueles que ignoram muitos avisos do Novo Testamento sobre voltar atrás ou apostatar. Aí ele diz assim, uma tradução literal desse texto dificilmente precisa de explicação. Qual que é a tradução literal, considerando o tempo do verbo? César, isso aqui é muito interessante. Diz assim, minhas ovelhas continuam ouvindo a minha voz, e eu continuo conhecendo-as, e elas continuam me seguindo, e eu continuo dando a elas a vida eterna, e elas nunca perecerão. Veja, há uma condicionalidade, há uma perseverança. Portanto, enquanto a ovelha permanece ouvindo a voz,
enquanto ela continua conhecendo, enquanto ela continua seguindo, ela pode ficar tranquila que, de fato, ninguém vai arrebatar e Jesus dá a vida eterna a elas. Só que o problema é que alguns calvinistas, como o Walter, costumam ler esse texto no seguinte sentido. É como se o texto dissesse: minhas ovelhas ouviram a minha voz, e eu as conheci, e elas me seguiram, e eu dei a elas a vida eterna. Porém, os verbos estão no presente linear, indicando a ação contínua das ovelhas e também do pastor. Ou seja, o texto que o senhor utiliza